Ei, Tudo jóia, como você está? tudo certo e contigo? Tudo bem? Que lugar gostoso que você tá? Eu tô em casa. A janela. Ah, eu nem me lembrava mais como que fazia a live. Eu entrei aqui e disse, mas o que que eu tenho que apertar? Fazia tanto tempo que eu não fazia nada. Mas vamos lá, né? Retomando. Muito bom. Alder, você quer se apresentar, por Pode ser. favor? Então, meu nome é Audrey Gotardi, eu sou médica psiquiatra, eu trabalho em Pato Branco, no Paraná. Eu trabalho mais com adulto, né? Ah, eu conheço a Miriam através de uma amiga em comum, a Amélia. Eu estou muito honrada de ter sido convidada para essa live, porque é uma pessoa que eu admiro muito e eu estava olhando as outras lives que ela fez, foram todas super tops, então espero que eu possa contribuir de alguma forma com nesse nosso bate-papo, né? Pessoal, essa é a Audrey. Ela fala assim, mas a cabeça dela tem tanto conhecimento e um cuidado tão grande com os pacientes que vocês vão perceber durante a live como ela sabe, né, Audrey? E como Vamos você ver. dedica o cuidado. Porque saber é importante, mas ter esse cuidado, esse carinho fazem toda a diferença, né? Sim, isso realmente é um diferencial, né? E quando a gente está cuidando de pessoas ansiosas, eu acho que faz mais diferença ainda. Porque a Sim. sensação que eles chegam para a gente já é de medo. Uhum. E aí, quando encontra um ambiente acolhedor, um médico que tem esse cuidado e esse carinho, o tratamento flui. Sim, porque a confiança é o principal, eu acho, né? Porque para você conseguir abordar um paciente com ansiedade, ele precisa saber que ele pode confiar em você para falar esses problemas, porque muitas vezes ele já tem essa ansiedade há muito tempo, ele acha que é normal, ele não conversa com ninguém sobre, e às vezes até tem vergonha de falar o que sente, né? E de ser julgado pelo médico, assim, como, às vezes como é julgado fora do consultório. Então, se confiar no tratamento já é metade do tratamento, né? É muito importante para você poder seguir as orientações do médico e seguir o tratamento indicado. Audrey, e a gente sabe que a ansiedade é um sentimento assim, comum e que todo mundo tem, né? Essa emoção, assim. Todo mundo fica ansioso antes de uma prova, por exemplo, ou antes de uma live, né? Que a Sim. gente fica nessa expectativa do que vai acontecer, o que de bom e o que de ruim pode acontecer. Mas quando que a gente tem que preocupar que a ansiedade passou do ponto? Então, é bem importante lembrar que a ansiedade é uma emoção normal, né? Ela passa do ponto quando ela fica desproporcional para a situação. Então, por exemplo, eu tenho a prova, mas eu fico tão nervoso por causa da prova que eu não consigo ir fazer a prova. Ou eu não consigo dormir no outro dia para ir lá fazer a prova. Eu esqueço de me alimentar, eu não me cuido, eu não estudo de tão nervoso que eu estou para fazer a prova. Isso seria um motivo. Um outro motivo seria assim, passou o estressor, eu continuo ansiosa. Então, passou a prova, eu continuo sofrendo por causa da prova. Tipo, é normal ter ansiedade para a prova. Eu vou lá, faço a prova, acabou o estressor, eu fico bem. Agora, eu continuo sofrendo, também não é normal. E uma outra questão também é quando, assim, a ansiedade, além de ser desproporcional, ela causa muito sofrimento. Então, você comparando com as outras pessoas, parece que a intensidade em você tá maior, né? Então, nesse sentido, assim, muito intenso por muito tempo, porque não é assim, por exemplo, eu tenho uma prova, uma entrevista de emprego importante, eu vou ficar nervosa, vou ficar ansiosa, ok. Mas se tudo for causando ansiedade, aí é sinal de que precisa procurar ajuda. Porque não é assim, um dia ansioso que significa que está doente. Tem que ser algo continuado, algo que causa um prejuízo no dia a dia da pessoa. Eu sempre digo que em psiquiatria a gente tem que pensar assim: é uma doença quando causa prejuízo, quando afeta a funcionalidade. Não afetou a funcionalidade, vamos olhar para ver se realmente é um transtorno mental ou não. E aí, Alda, é importante, eu acho, falar que afetar a funcionalidade não é só ter um impacto que é mensurável, né? Que Isso. as pessoas falam assim, não, mas eu consigo entregar
o que me pedem no trabalho, eu Uhum, consigo fazer a prova, eu consigo me relacionar quando é uma ansiedade social. Mas isso uhum, vem com uma carga de sofrimento tão grande que não é exatamente. adequado para aquilo que é esperado. Então, quando a gente fala, né, que não, que afeto funcional não é sobre o que está sendo entregue, é o como, né? Todo esse processo. Exatamente, porque consegue entregar, mas gasta muito mais tempo, gasta muito mais, é, vamos dizer assim, é tempo mesmo, né? Tempo de vida e tempo da pessoa e tudo, porque eu consigo falar, mas eu sofro um monte antes, na hora, não sai como eu quero, eu fiz, mas não foi da mesma forma que os outros fazem, né? E gasta energia, né? Energia, era isso que eu queria, tempo e energia. A pessoa fica exausta, né? Por uma Sim, coisa que a outra fez e tudo bem, passou, mas a pessoa fica ali exaurida de fazer aquela atividade, né? exatamente. Então, apesar de entregar, acaba entregando com mais sofrimento. Ah, Audrey, e uma coisa que eu acho super legal na ansiedade é Uhum. que com o tratamento certo costuma responder muito rápido, né? Sim, exatamente. E não só, até em casos assim que não chega a ser um transtorno de ansiedade, só de tomar algumas pequenas atitudes no dia a dia já melhora muito a qualidade de vida. Então, o tratamento é importante, mudança de hábitos é importante. O principal é assim, é entender que ter sofrimento com frequência ou ter diminuição da funcionalidade, diminuição de conseguir fazer as coisas igual aos outros, né? Dá para procurar ajuda, dá para procurar tratamento, que dá, existem possibilidades de tratar, não é normal estar assim, né? Uhum. Ah, e E também uma coisa que assim, a gente tem que lembrar que nós, o ansioso, ele está com ansiedade, ele não é ansioso, né? A ansiedade é uma coisa que vai e volta, a pessoa não fica sempre ansiosa, ela está com ansiedade, ok, passou o estímulo, tal, sai a ansiedade. O problema é que a pessoa pega a ansiedade para ela e fala: Não, eu sou ansioso, eu sou assim mesmo, é desse jeito, é normal sofrer, eu vim para cá para isso, né? E não é bem assim. E aí é muito legal quando a gente vê as crianças, porque você recebe os adultos que muitos deles já começaram a ter sintomas na infância, Sim, não receberam o tratamento, e aí esses sintomas só vão agravando até a vida adulta. Né? Então é muito legal quando a gente consegue tratar a criança, porque a gente consegue resolver isso para o resto da vida, né? sim. E também, você deve ver muito, vem a criança ansiosa, vai ver às vezes os pais são super ansiosos e não tratam, mas aí eles olham que a criança está sofrendo, não, mas o meu filho não pode sofrer, mas eu tô acostumada, é assim mesmo. Aí trata o pai e a criança para de ficar ansiosa, né? Exatamente, isso é um ponto muito importante. E é engraçado quando a gente pensa, né, que Uhum. então é transmissível a ansiedade, né? Porque os Sim. pais passam para os filhos. E na verdade, não, essa interação a criança imita, né? Uhum. O jeito de reagir às situações dos pais, e aí parece que é a criança que é ansiosa. Mas na verdade o que ela está fazendo é copiar ao comportamento dos pais, né? E isso é uma coisa muito importante, porque, por exemplo, os pais muito ansiosos, eles tendem a cercear a criança, porque eles têm Uhum. medo, né? Então, Sim. então a criança tem que ficar sempre perto, a criança não pode explorar, a criança qualquer coisinha já pega a criança muito rápido para proteger. E aí isso ensina para a criança que o mundo é perigoso, Exatamente. né? Então, como que a criança vai se relacionar com esse mundo? Também com medo. Mas não é Uhum. porque ela tem o medo, é porque ela foi ensinada que o mundo é perigoso, né? Então, Exatamente. quando a gente nessas situações, quando a gente trata os pais, a criança melhora. Mas também tem a ansiedade que é da própria criança, e daí, Sim. né, são situações diferentes. Sim. Ah, Aldeia, me conta do tratamento. Tem que tomar remédio que vicia? Ai, nem fale. Essa é a principal pergunta. Ninguém vem consultar por medo de ficar dependente de remédio, porque as pessoas têm um medo de psiquiatra absurdo, né? Como se fosse um Exatamente. monstro que você vai chegar, vai te encher de remédios, você vai sair
sedado, sem conseguir reagir para nada. E não é assim que funciona, né? Então, assim, a O ansiedade, coração tá ela... errado, né, Audrey? Se tiver assim, tem Exatamente. alguma coisa errada. Tem que ligar para o médico e ver o que está acontecendo. Exatamente. Às vezes tem que trocar medicação, às vezes tem que reavaliar o diagnóstico, tem alguma coisa que não está funcionando bem, né? O ideal, assim, com o tratamento é recuperar o que você era antes de tratar. Então, ninguém vai mudar a personalidade, porque as pessoas têm medo disso também, né? Ah, não, eu vou tomar o remédio, vou virar outra pessoa. Não, não vai virar outra pessoa. Você só vai voltar a ser você sem aquela disfunção, né? Eu digo que é como se fosse assim, quando você está com muita ansiedade ou está deprimido, a tua emoção está tomando decisões por você, né? E quando você trata, você consegue você retomar a vida no sentido de você escolher, né? Não a emoção escolher o que você vai fazer. O tratamento para a ansiedade eu acho que o principal, a medicação é importante, né? Mas o principal é a mudança de hábitos e mudar a forma como a gente encara a vida, né? Porque muitas vezes as pessoas elas ficam lá naquele de querem fazer tudo ao mesmo tempo, querem dar conta de tudo, aí a pessoa não precisa comer, não precisa dormir, não precisa fazer nada porque ela tem que funcionar, ela é uma máquina. Então, lembrar que a gente precisa ter horários de descanso, horários de lazer, precisa fazer atividade física, precisa se alimentar corretamente. Eu acho que esse é o primeiro passo, né? O segundo passo é aquela questão de organizar uma rotina, né, de funcionamento para durante a semana, para o dia ou para o mês, dependendo de como for o trabalho da pessoa, organizar como que vai fazer as tarefas, né? Então, por exemplo, priorizar. Eu tenho 20 coisas para fazer, mas tem uma que é mais importante. Eu vou começar daquela que é mais importante, depois eu vou para a que é menos importante, sabe? São várias pequenas coisas do dia a dia que a gente não se dá conta, porque fica naquele modo automático. E aí, quando para olhar, nossa, mas se eu fizesse assim, realmente seria mais fácil, né? Eu até. Agora que eu me lembrei que o que eu ia falar primeiro, o principal, eu acho, né, do tratamento da ansiedade é você aceitar que você tem ansiedade. Então, aceito que eu estou com ansiedade. Agora que eu aceitei, o que eu posso fazer? Eu posso avaliar o que está me causando e aí organizar para reduzir essa sensação de ansiedade. Eu Tem vou uma, continuar. tem uma coisa super legal da teoria do apego que fala da musiquinha do tubarão. E eu acho que isso se aplica muito à ansiedade, que é os pais, às vezes, alguns comportamentos da criança geram gatilhos nos pais que lembram perigos passados e eles reagem a isso de uma forma que não é consciente. E a sensação que eu tenho é que a ansiedade faz a mesma coisa. Então, é como se começasse a tocar na cabeça da pessoa a música do filme do Tubarão, sabe? Tan, tan, Exatamente. tan, 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 tan. E aí a pessoa fala assim: tem um perigo, tem um tubarão, o tubarão vai chegar. E aí o que é importante do tratamento? O importante do tratamento é a gente olhar e saber. Essa música está informando que realmente tem um tubarão e eu preciso me preocupar e reagir a esse tubarão real, ou esse tubarão é um filme, né? Que eu tô assistindo, ou é uma Exatamente. figura de tubarão, ou é um tubarão de pelúcia que não vai me pegar. E aí eu acho super importante, porque se a gente tirar a ansiedade da vida da pessoa, vai tirar o alerta, Exatamente. né? Então a Você gente tem não que. tira a ansiedade, porque a Sim. ansiedade é super importante. A gente ensina a pessoa a lidar com a musiquinha do tubarão que tá na cabeça dela, né? Isso, exatamente. Pega a musiquinha do tubarão e avalia as evidências. Se eu tô no meio do mar e tá vindo um negocinho assim na água, quem sabe eu preciso me preocupar. Mas eu tô em casa ouvindo a musiquinha do tubarão, é pouco provável que o tubarão venha me atacar. Então, ok, eu aceito isso e vou mudar o meu foco, né? O que não dá é para a pessoa ficar ali pensando assim, não, não, eu não tô ansioso, tô negando, aí começa a ter aqueles sintomas físicos, né? Aí começa a ter falta de ar, dor no peito, tremor e tal, aí você vai olhar assim, não, não, tá tudo bem, mas vai ver não. Às vezes tem um quadro ansioso por trás e a gente consegue resolver tratando a ansiedade mesmo, né? Olha, a Aline falou uma coisa super importante. Ela falou assim: muitas vezes vem o medo do tratamento por receio de diminuir a produtividade. Muitas vezes os ansiosos são super fazedores.
Isso, exatamente. E aí eles acham bom ser assim, né? Então, Uhum. não, é muito bom, eu funciono bem e tal. Tipo, eu não durmo, eu preciso de medicação para dormir, mas é normal, tá tudo bem. Tá, eu tô irritada com a família inteira, ninguém aguenta me ver, mas tá tudo bem, eu tô produzindo, eu tô entregando, né? Que é o que você falou. E o que é muito legal é que o tratamento, na verdade, ele faz o bom tratamento, né? Ele faz o Uhum, contrário. Ele permite que a pessoa continue entregando, mas com uhum. menos estresse e Menos também sofrimento. escolhendo o que entregar. Porque entregar Uhum, tudo nem sempre é o ideal. Às vezes a pessoa poderia delegar, fazer um trabalho uhum. de equipe, né? Valorizar os outros profissionais que estão ali ao redor. E aí, pela ansiedade, é aquele do grupo da escola que falava, deixa que eu faço o trabalho inteiro e entrego para a professora, né? Sei como é. E aí, os outros alunos perdem a oportunidade de aprender, de fazer um trabalho em equipe, de dividir, né? Então, isso é muito importante. O tratamento da ansiedade é para melhorar e não para piorar. E talvez melhorar seja escolher o que entregar. Mas isso também é Isso, uma escolha do paciente, né? Se o paciente fala, exatamente. eu preciso continuar entregando tudo, ok. Então, nós vamos buscar que você entregue sem tanto sofrimento, dormindo, comendo, Uhum. né? Exatamente, porque ele vai conseguir entregar, às vezes, com menos tempo, porque estava tão cansado, não conseguia pensar direito, tá produzindo igual e ainda está sobrando tempo, né? Então ele tem que ver que não é normal estar assim, né? Que a gente consegue ter essa mudança. E continuando sobre o tratamento, você falou antes, é bem importante a gente falar sobre as técnicas de relaxamento, né? Porque a gente, como fica sempre alerta com aquela musiquinha do tubarão, então, ok, eu já percebi que eu não estou no meio do mar, mas e agora? Eu acho que estou no meio do mar, o que, que eu vou fazer? Então, essa questão do mudar o foco, eu costumo orientar aquela respiração diafragmática, né? E Uhum. você prestar atenção no agora. Então, eu oriento que respire com a barriga, né? Que você tem o tórax e tem o abdômen, né? E tem um músculo no meio que chama o diafragma. Então, você tem que encher o peito bem fundo até que a barriga venha para frente, fundo e devagar, e vai aos pouquinhos desligando, prestando atenção aonde, o que, que você está vendo, o que está ouvindo, cheiro que está sentindo, para focar no agora. Que focando agora eu vejo, eu não estou no meio do mar, não tem um tubarão, né? Então eu já consigo mudar o meu foco para o agora. Essa é uma técnica que eu costumo usar e que eu acho que funciona bem. Porque aí você manda uma mensagem para o teu cérebro dizendo que não, tá tudo bem, eu não estou em perigo. Agora, se eu começo a ficar preocupada com o tubarão e começo a ficar respirando rápido, eu começo, meu Deus, o meu cérebro pensa, eu tenho que fugir do tubarão. Eu preciso ajudar a Audrey a fugir. E aí ele vai me deixar mais ansiosa. E aí, Aldo, uma coisa que eu acho super legal do tratamento é que quando a gente fala, parece muito fácil, né? Sim. Encontrar essas soluções, parece fácil respirar. Mas quando você está sentindo aquele turbilhão em você, e são sintomas físicos muitas vezes, né? Uhum. Coração acelerado, a mão suada, a dificuldade de respirar, é difícil pensar nisso tudo. E aí, o Exatamente. terapeuta tem um papel fundamental, porque o terapeuta vai propor, por exemplo, tarefas para fazer ao longo Uhum. da semana. Você vai treinar essas técnicas sem estar ansioso para poder saber fazer direitinho quando a ansiedade vier. Então, Uhum. a terapia tem um papel fundamental no tratamento, né? Não, com certeza, porque assim, antes da terapia, antes do tratamento, o paciente ele não sabe que ele pode lidar dessa forma. Às vezes até já viu na TV, já leu em algum livro, mas fala assim, não, isso é impossível. Meditar, treinar atenção plena, não, isso daí é para quem não tem ansiedade, quem tem ansiedade não consegue fazer. Então você vai mostrando para o paciente que é possível, né? E claro, com apoio, com suporte da terapia ou do psicólogo, psiquiatra, da equipe que estiver atendendo, né? Mas é importante ter esse vínculo para o paciente ver que é possível, né, fazer essas alterações. E também eu acho super importante que tem um profissional cuidando, né, dessa pessoa, Sim. porque senão também fala assim, ah, eu vi aqui um aplicativo de meditação, eu vi Uhum. um perfil que me orienta a meditar.
E aí a pessoa fica mais ansiosa porque ela não consegue fazer o que está proposto. Sim. Então, ao Uhum. invés de melhorar, a ansiedade piora. Então, o terapeuta, ele também vai ajudar a dosar e identificar qual que é a melhor solução para aquele paciente. Porque talvez respirar não seja melhor para mim. Talvez eu precise Uhum. de alguma coisa antes de respirar. Eu Sim. precise de algum outro tipo de estímulo para lembrar que eu tenho essa alternativa. E aí, esse é o papel do terapeuta também, de caminhar junto com o paciente e identificando quais são as alternativas viáveis de forma individualizada, né? Exatamente. E isso tanto na questão das técnicas que vai usar de psicoterapia, né? Quanto na questão da medicação, porque não é uma receita de bolo, né? Você vai ter que avaliar todos os sintomas, ver o histórico do paciente, ver às vezes o histórico da família, para conseguir fechar o diagnóstico e depois escolher qual que vai ser a melhor medicação. Então não é assim, ah, eu tô com ansiedade, eu vou lá, baixo um aplicativo de meditação e vou na farmácia, compro um passiflora e ok. Não é assim. É um pouco mais complexo, porque a gente tem que entender os transtornos de ansiedade como doenças mesmo, né? E sendo uma doença, você precisa ir consultar com alguém para receber o diagnóstico, para ser avaliado e para tratar. Porque, por exemplo, em psiquiatria, normalmente as pessoas não consideram que é doença, né? Nada, é tudo coisa da cabeça. Realmente é da cabeça, mas é uma doença. Então, se você tem pressão alta, você não vai deixar de tomar o remédio porque você está vendo um vídeo na TV que te acalma e a tua pressão fica boa. Não, você vai tomar o remédio por medo de ter um infarto, alguma coisa. E a ansiedade é a mesma coisa. Se tem indicação de usar a medicação, precisa usar para conseguir ter uma boa resposta ao tratamento. E aí, fica tomando para sempre o remédio? Não, a ideia não é que tome para sempre. Então, normalmente eu explico assim, que a medicação ela vai ensinar o teu cérebro a funcionar diferente, né? Então, a medicação vai ensinar, mas junto tem que fazer a terapia, tem que fazer aquelas mudanças de rotina que eu falei, respeitar hábitos de vida saudáveis. E aí, fazendo tudo certinho, normalmente com um ano e meio, a gente consegue tirar a medicação. Mas o paciente precisa fazer essas alterações. Porque senão começa o remédio, ele fica bem, tá funcionando, faz. Aí chega lá na frente, eu vou tirar o remédio, ele tá igual. Volta todos os sintomas. A culpa não é do remédio. Então, é importante ter essas alterações também, né? Esse comprometimento do paciente. Sim. E aí eu acho que esse também é um medo muito grande, né? De ir ao psiquiatra e ter que ficar indo para o resto da vida, ter que tomar remédio para sempre. E é muito prazeroso dar alta, né, Audrey? A Eu gente adoro dar comemora, alta. é muito legal quando a gente fala assim. E as crianças às vezes ficam chateadas porque elas têm essa rotina e esse vínculo com a gente, né? Mas Sim. aí a gente, o que eu costumo fazer é falar, olha, eu tô aqui, né? Quando Uhum. precisar, tudo bem voltar, não tem problema nenhum, mas agora você já aprendeu e tá apto a caminhar sozinho. Olha que coisa mais linda, né? Exatamente. Eu acho muito legal. E muitas vezes, quando você vai dar alta, o paciente fica surpreso, tipo, nossa, vai me dar alta? Como é que eu vou fazer agora? Eu falo assim, "Não, agora vai dar tudo certo, é só continuar. E se precisar, volta, né? É muito legal. Eu perdi quem perguntou a partir de que idade as crianças podem iniciar com sintomas ansiosos. Então, normalmente, quando é uma criança muito pequenininha, o olhar volta mais para os pais, exatamente por esse comportamento de cópia, né? A criança mimetiza o comportamento dos pais. Mas a partir dos 4, 5 anos, a gente já pode avaliar sintomas ansiosos da criança mesmo. E aí a indicação inicial de tratamento é psicoterapia e orientação parental. Então, os pais, é super importante que a criança venha cedo, exatamente para não perpetuar com esse sofrimento ao longo da vida, né? E o tratamento não é medicamentoso, no primeiro passo da criança, né? O tratamento inicial é com psicoterapia. Então, pais, por favor, não tenham medo, tragam suas crianças, elas melhoram. Eu acho que todo mundo teve a experiência de ser ou de ter aquele. Eu já travei na escola, por exemplo, apresentando trabalho, que eu sabia tudo que eu tinha que falar e de repente me deu um branco e eu não conseguia falar mais nada. Ou aquele amigo da escola que tirava nota baixa porque
tinha medo da prova, não conseguia ficar, ou chorava na sala na hora de fazer a prova, né? Às vezes adolescentes que têm esse receio, né? E ainda tem toda a questão social. Imagina, ele tá se sentindo mal, tá com sintoma de ansiedade e começa a chorar na sala perto dos outros amigos, né? Isso Sim. piora e às vezes dá a criança começa a ter medo de ir à escola ou começa a recusar porque a escola é um ambiente aversivo. Isso é uma coisa que a gente vai ter que lidar com as crianças voltando às aulas presenciais pós-pandemia. É Uhum. porque o medo é um sentimento que está muito presente no nosso meio hoje. Então, dosar esse medo vai ser importante. E aí as crianças e os adultos não precisam sofrer com ansiedade, eles podem procurar ajuda, né? Sim, eu estava pensando aqui enquanto você estava falando que os sintomas na criança são diferentes de ansiedade, né? Uhum. Eles são mais físicos, né? Porque Sim, é difícil para a criança dar nome para o que ela está sentindo. O adulto normalmente vem com um nome. A sim. criança não consegue, então ela fala que ela está com dor. Muitas vezes os pais levam no cardio, porque a criança consegue falar que o coração está acelerado. Né? Aí Uhum. o cardiologista que encaminha para o psiquiatra, porque observa que não tem nada de alteração, não tem nenhuma alteração cardíaca, né? Então é um pouquinho diferente. É uma forma de expressar diferente. O adulto Sim, sente aqueles sintomas, mas consegue dar nome. E uma coisa que eu acho engraçado, Aule, é que todo mundo fala de ansiedade. A ansiedade virou meio que uma palavra comum, né? As pessoas sim, falam, tenho ansiedade, tô com ansiedade. E, sim, e aí, às vezes, banaliza um pouco a palavra de uma coisa que sim. traz tanto sofrimento, né? Exatamente. E é muito importante ter essa avaliação médica justamente para você saber se era ansiedade mesmo ou se é uma doença orgânica, né? Igual você falou, banaliza. É, eu tive um exemplo há pouco tempo de uma senhora que estava a família toda falando assim, não, isso é ansiedade, ansiedade. E aí você vai ouvir a história, na minha avaliação, provavelmente era um problema cardíaco, sabe? Porque ela tinha falta de ar para os esforços, não conseguia tomar banho, acordava afogada no meio da noite. Isso parece que é um caso de insuficiência cardíaca, né? Uhum. Mas aí fica todo mundo falando, não, é só ansiedade, não. Então, tem que lembrar que existem outras doenças que é importante levar no médico para você pensar, né, que possa ter outras doenças ou não. E se for ansiedade, tem tratamento. A gente consegue reverter o quadro, né? Mas o principal, eu acredito, que é aceitar o sintoma e conseguir fazer o diagnóstico, né? Uhum. E entender que quando a gente faz o diagnóstico, eu falo isso toda vez, o objetivo é buscar um tratamento mais indicado e cientificamente comprovado para aquilo, né? Sim. Então, o objetivo do nosso diagnóstico não é colocar um rótulo na pessoa, não é falar, ah, você é assim agora, e vai ser assim para sempre. Não, é identificar um problema e entender qual é a melhor forma de lidar com ele. Exatamente, é só para ter uma linguagem comum entre os profissionais que atendem. Então, às vezes tem o psiquiatra, o psicólogo, o nutricionista. Precisa ter um nome, que daí com esse nome eu consigo fazer um plano de tratamento. Sem o nome não tem como. Então não é, realmente não é um rótulo, é só algo que eu estou, é igual a ansiedade, né? Eu estou com ansiedade, mas eu não sou a ansiedade, né? Eu tenho o transtorno, mas eu não sou o transtorno. Então, tem isso, a gente vai tratar e ok, passou, né? Alguns casos são crônicos, alguns são crônicos, né? Mas a ideia não é ter um rótulo, é entender o funcionamento e entender que você não está sozinho nisso, né? Tem outras pessoas que passam por isso também e existe tratamento, existe uma forma de você viver melhor. Audrey, o nosso tempo já está quase acabando, mas para finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão de ser baseado em ciência e de fazer uma psiquiatria que realmente tenha comprovação científica, que seja baseada em evidências. Sim, exatamente, porque o que acontece? A psiquiatria, diferente das outras especialidades, não tem exame para dar o diagnóstico, né? E aí o que acontece? O paciente ele quer um exame, ele quer que venha escrito ansiedade, venha escrito depressão, e isso não existe. Como que nós, em psiquiatria, fazemos diagnóstico, como que a gente segue protocolos, né? Através desses rótulos, que não são rótulos, né, que a gente tem das doenças, a gente estuda o que é mais comum dos sintomas. E aí existem critérios diagnósticos que você vai avaliar
há quanto tempo tem os sintomas, quais são os sintomas, em qual transtorno que tem. E o diagnóstico em psiquiatria, ele não é estático. Você faz o diagnóstico, você vai acompanhando, pode ser que ele mude, né? É importante compartilhar isso com o paciente. Então, não é algo assim, ah, eu acho que você tem ansiedade. Não, você tem um quadro que se encaixa em tais critérios, que você teve por tal tempo, provavelmente é ansiedade, a gente vai acompanhar, vai tratar, explica o motivo. Então, não é algo assim, já vai no psiquiatra, é tudo a mesma coisa, toma umas boletinhas e tá tudo bem. Não é assim que funciona, né? A gente trabalha com critérios diagnósticos igual às outras doenças. A diferença é que não tem exame, mas o quadro clínico é bem característico de cada um dos transtornos, né? A gente tem manuais para isso, né? E aí, uma coisa que é bem legal também dessa questão dos diagnósticos é que hoje a gente já tem várias pesquisas com estudos de neuroimagem, de neurofisiologia, Isso, que mostram essas alterações, né? Então, não é uma coisa que é realmente da nossa cabeça. Não, a gente consegue ver essas alterações nas pesquisas. Então, ainda não temos exames para os nossos transtornos, mas um dia eu acredito que teremos, né? sim. Qual? Ainda não sei, mas eu acredito que sim, isso vai ser possível, né? Sim, exatamente, porque esses exames que nos estudos são muito caros, né? Então eles são feitos só em locais que as pessoas estão de pesquisa mesmo, né? Então não tem como você chegar no médico e pedir para fazer esses exames. Mas existe, a gente sabe que tem essas alterações, determinados lugares do cérebro em cada uma das doenças funcionam de mais ou funcionam de menos, e a gente tenta ajustar com a medicação de uma forma que fique mais funcional para o paciente, né? E isso também é bonito, porque os estudos mostram essa diferença do antes e depois do tratamento. Então, o tratamento Sim, não é também empírico, né? A gente sabe exatamente. que funciona, a gente viu funcionar em exames que ainda não estão na clínica, mas que um dia vão chegar. E essa é a mágica da ciência, né? E de fazer uma psiquiatria realmente baseada naquilo, não é o que a gente imagina, o que a gente acha, o que é da nossa experiência. É Exatamente. todo um background de estudos, né? Que corroboram com essa nossa conduta, né? Exatamente. Muito bom. Ai, Audrey, obrigada. Foi uma delícia conversar com você. Eu que Passou agradeço o super convite, rápido. adorei. Ah, que bom. E a gente pode combinar mais vezes. Ótimo. Na próxima vez eu me preparo melhor, porque essa vez foi assim. Audrey, vamos fazer uma quinta? Que quinta? Essa? Foi assim, Mas assim é mas tá ótimo, legal. né? É bom que aí você nem pensa muito quando vê, já chegou na live, já fez a live, já acabou e tá 10, né? E uma coisa que eu acho bem legal e bem importante nesse espaço do Instagram é a gente mostrar o psiquiatra como ele é, para tirar um pouquinho desse preconceito, né? Sim. E Mostrar que não morde, né? não fica querendo passar um monte de remédio desnecessário. Sim, exatamente. E é um profissional que pode ser alegre, divertido e afetuoso. Não necessariamente é uma pessoa que vai ficar carrancuda só respondendo aham, aham, para o que você fala. Exatamente, né? Então, Aquela poker face, né? né? Não é o caso. É. Ai, Alder, muito obrigada. E obrigada por aceitar assim no susto também. Obrigada. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau.